Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ver dilatação térmica dos sólidos. Vamos falar um pouquinho o que é dilatação. Pois bem, vocês lembram da experiência que nós vimos do cadeado, né? Que eu aqueci a chave? Então dilatar é exatamente aumentar suas dimensões, certo? E todos os sólidos, quando eles recebem uma determinada quantidade de calor, eles aumentam suas dimensões. Então é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai falar hoje sobre dilatação térmica dos sólidos. A princípio vamos falar da dilatação linear. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre dilatação. Por exemplo, os trilhos de trem, né? Entre um trilho e outro há um pequeno espaçamento. Ora, aquilo ocorre por quê? Observe que, se alguém puder observar, de manhã cedo, quando o sol ainda não está bastante a pio, né? Esse espaçamento é maior. Ao meio-dia, quando esquenta a temperatura sobe, esse espaçamento é menor. Por quê? Porque os trilhos eles vão se dilatar. É por isso que não pode ter um trilho só, certo? São vários pedacinhos de trilho e entre trilho e outro tem que ter esse espaçamento, porque se não tivesse, eles iam empenar. Não só os trilhos. Em pontes e viadutos, na cabeceira da ponte, existe um certo espaçamento exatamente que permite essa ponte se dilatar, certo? Com calor. Os fios dos postes, né? Alguns fios, quando os caras da CELP botam lá, os profissionais da CELP botam, esses fios estão lá tudo esticadinho. Depois do tempo, você vê que há um relaxamento. E esse fio que a princípio estava assim, ele vai passar a ficar assim. Por quê? Porque houve aí dilatação. Com o aumento de temperatura, ele vai aumentar suas dimensões e aí ele vai se dilatar. Claro, gente, quando a temperatura esfria, né, quando a temperatura baixa, ele volta ao tamanho normal, certo? Isso é normal, ele volta ao tamanho normal. Pois bem, dilatação linear. Vamos imaginar agora uma barra metálica, certo? Essa barra metálica, ela tem uma temperatura, que eu vou chamar temperatura θ, e ela tem um comprimento inicial que eu chamarei de L0. L de comprimento 0 inicial, certo? O que é que vai acontecer com essa barra, gente? Se ela receber calor, essa temperatura dela vai variar, certo? Vai aumentar. A temperatura aumentando, o que é que vai haver aí? Vai haver um acréscimo no comprimento dela, certo? Esse acréscimo que eu vou chamar de ΔL. ΔL é essa partezinha daqui, ó. É um acréscimo de comprimento que é causado pelo aumento dessa temperatura. Essa temperatura, ó, que a princípio eu vou chamar a temperatura inicial. Agora, essa temperatura vai aumentar, a temperatura final, ela vai aumentar, consequentemente, vai haver um acréscimo no comprimento dessa barra, que eu vou chamar de ΔL. ΔL, na verdade, que é o acréscimo de comprimento, também é conhecida como dilatação. Quer dizer, essa barra aumentou o seu comprimento, ela se dilatou, certo? Vai ser dilatação. Então temos aí uma formulazinha, certo? Que é a fórmula que me permite calcular a dilatação linear. A fórmula diz o seguinte: ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Ora, quem são esses termos aqui? ΔL, nós vimos aqui, é a dilatação, né? É o pouquinho que cresce, né? Então, ΔL é a dilatação linear. Eu botei aqui um pedacinho considerável para mostrar a vocês, mas o que se dilata, gente, é muito pouco. Geralmente não dá para perceber a olho nu, certo? Então, ΔL é essa dilatação, é o aumento no seu comprimento. Δθ é a variação de temperatura. Por exemplo, vamos imaginar que a temperatura inicial dessa barra fosse 10 graus Celsius. E ela aumentou, chegou a uma temperatura final de 110 graus Celsius. Isso quer dizer que a variação da temperatura de 10 para 110 variou 100 graus, certo? É esse Δθ, é a variação de temperatura. L0 é o comprimento inicial da barra.
Quer dizer, o problema vai dizer que inicialmente essa barra vai ter um comprimento, né? E antes dela ser aquecida, ela vai ter um comprimento. Esse comprimento é chamado L0 ou comprimento inicial. E alfa é o coeficiente de dilatação linear, gente. Essa letrinha aqui, que é uma letrinha do alfabeto grego chamado alfa. Cada metal tem um alfa diferente, certo? Então, é esse alfa que faz o corpo se dilatar, né? Cada um tem um alfa diferente. Esse alfa chama-se coeficiente linear de dilatação, tá certo? E a gente vai para as unidades de medida, né? A unidade de medida de comprimento, gente. Comprimento inicial no caso, é metro, centímetro, depende de como o problema vai vir, né? Pode vir em metro, pode vir em centímetro, em milímetro. Se vier em metro, vai se dilatar em metro. Se vier em centímetro, vai se dilatar em centímetro e assim por diante. A unidade de medida de alfa, do coeficiente de dilatação, é o inverso da temperatura, certo? Como a temperatura é em graus Celsius, então a unidade de alfa é graus Celsius a menos 1, quer dizer, é o inverso do grau Celsius, tá certo? Pois bem, vamos começar a resolver, gente. Coloquei para vocês aí o primeiro exemplo, que é o exercício 1, que diz o seguinte: uma barra de cobre homogênea mede 20 metros a 0 graus Celsius. Qual a dilatação da barra quando for aquecida até 50 graus Celsius? Dado o alfa do cobre igual a 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Pois bem, o que é que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai procurar entender o que é que o problema nos fala, certo? Vamos colher os dados do problema. Pois bem, vamos à solução. Segundo o problema da gente, a barra inicialmente media 20 metros, certo? Então, o comprimento inicial dela, o L0 dela, 20 metros. Certo, gente? Ele falou que a temperatura era 0 graus Celsius e chegou até 50 graus Celsius. Ora, de 0 a 50 graus, variou quanto, gente? 50 graus Celsius. Certo? Se você quiser só fazer essa continha, 50, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 0. Vai dar exatamente 50 graus Celsius, que é a variação da temperatura, é o delta θ. E ele dá também o coeficiente linear do material, certo? Que é 1,6 vezes 10 a menos 5. Graus Celsius menos 1, né? Graus Celsius menos 1. Isso aqui é a unidade de medida, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer agora? É só a gente pegar esses dados todos aí e jogar na nossa fórmula. Vamos substituir os dados na fórmula. ΔL é igual. L0 é o comprimento inicial, ele deu L0 igual a 20. Alfa, que é o coeficiente de dilatação do material, foi 1,6 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, que eu estou chamando aqui de ΔT, mas na verdade, gente, é delta θ. Para não confundir com esse T depois, a gente vai ver que a gente vai usar esse T, essa abreviatura T em outras coisas, para vocês não confundirem, é melhor botar Δθ, certo? Esse Δθ foi a variação de temperatura, que foi 50 graus. Bom, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou multiplicar essas coisas aqui. 20 vezes 1,6 vezes 50 a princípio, tá certo? Vamos ver quanto é que vai ficar isso aí. Resolvendo essa continha aí, gente, 20 vezes 1,6 é igual a 32. 32 vezes 50 é igual a 1.600. Então vai ficar 1.600 vezes 10 a menos 5, certo? Deixa esse 10 a menos 5. Cuidado para não multiplicar isso aqui, tá, gente? 20 vezes 1,6 vezes 10. Não pode. Primeiro 20 vezes 1,6 vezes 50. Vai dar 1.600 vezes 10 a menos 5, certo? Agora é que eu vou resolver esse 10 a menos 5. 10 a menos 5, gente, eu vou contar 5 casas nessa ordem, certo? E vou colocar uma vírgula. Então, isso vai dar o quê? ΔL vai ser igual... Ó, vou escrever aqui o número, 1.600. Contar 5 casas, né? 1, 2, 3, 4,
5. Ó, depois da vírgula tem que ter 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Pronto. Tá aqui feito. Então, a nossa dilatação foi 0,016 metros. Pronto, problema bem facinho aí pra gente. ΔL igual a 0,01600 metros, certo? Lembrando que você vai contar 5 casas por conta desse 10 a menos 5. Então você bota 1.600, ó. 1, 2, 3, 4. Acrescenta um 0, faz 5 casas. É importante que depois da vírgula tenha 5 casas, certo? Então, eis aí o resultado final do nosso problema. Espero que vocês tenham aprendido. Resolvam os exercícios, que eu vou passar uma lista de exercícios. Um abraço e até a próxima.